Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde, alegria, vitória para você. Que você tenha um dia de excelência, um dia sensacional e que tudo aquilo que você tiver que fazer hoje, que Deus dê a você sabedoria, proteção e possa estar guiando os seus passos. Se você nos ouve, já é um sinal que Deus está no controle de tudo e da sua vida, e Deus tem a provisão que você precisa nesta manhã. Um grande abraço, nossa grande audiência em Curitiba, região metropolitana, litoral do Paraná e, é claro, em várias partes do Brasil e do mundo, pela internet, pelas nossas redes sociais, como também pelas plataformas digitais, canal no YouTube. Então, um abraço geral para todo mundo do rádio e também pela internet. Estamos juntos e juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. Daqui a pouquinho a palavra do dia e no final a oração, mas antes eu quero convidar você que está aqui em Curitiba, São José dos Pinhais, região metropolitana, domingo, em todos os domingos, a partir das 18h30 já estamos ali no nosso espaço do agir de Deus. São cultos, reuniões em que nós oramos, abençoamos, ministramos a palavra e tal mover sobrenatural. Se você está próximo, vem com a gente. Fica em São José dos Pinhais, na rua Alameda Arpo 2565, bairro Costeira. Fica ali no comercial R7, no primeiro andar do Agir de Deus. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. No Instagram tem ali as informações para você estar com a gente nessa celebração sensacional. Todos os domingos, o Agir de Deus. Siga o mover. Essa é a frase que Deus nos deu há mais de um mês atrás. Siga o mover. É isso, é o mover do Agir de Deus. Tá bom, gente querida? Vamos então para a palavra do dia. Estamos falando da nossa jornada da fé, estamos falando da caminhada de Josué e Deus dando a direção para ele. E hoje eu vou colocar o seguinte tema: siga Deus, ok? Siga Deus. Quem você anda seguindo? Quem você está seguindo? Estava observando aqui na leitura bíblica de hoje que é o seguinte, Êxodo capítulo 33, verso 15, está escrito assim: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Uma lição importante que nós temos que aprender com essa passagem bíblica é justamente a importância de Deus estar à frente dos nossos projetos, dos nossos planos. Se você nos acompanhou durante toda a semana e conseguiu captar, cada revelação do dia aqui, cada palavra, pérolas de sabedoria que a gente fala, se você captou a revelação, pegou e entendeu, nessa jornada da fé existem os desafios, existem os obstáculos. Para toda conquista você vai ter que enfrentar algo. E falamos vários ingredientes da fé que é importante para a nossa vida. Agora, é importante nós seguirmos a Deus. Por quê? Porque não devemos tentar seguir nada nem ninguém que não seja Deus à frente, Deus guiando as nossas vidas. Então, meu amado e minha amada ouvinte, a Bíblia diz que o nosso coração, Provérbios fala muito sobre isso, que o nosso coração ele é enganoso. Se você não se cuidar, o teu coração, os teus desejos muitas vezes te levam para caminhos errados, entendeu? Então não siga o seu coração, a mídia ou as ideologias. A gente vê como o mundo, no globo terrestre, o mundo todo está contaminado. Então nós temos que se cuidar para não sermos contaminados com as ideologias, com a mídia e até mesmo o nosso coração. Exatamente. Perceba, meu amado, perceba, minha amada ouvinte, perceba onde Deus está e ponha-se
a caminhar no mesmo compasso que ele e na mesma direção. O povo de Israel, quando nós lemos aqui, quando Josué estava conduzindo aquele povo para atravessar o Jordão, o que Deus disse? O que foi dito para eles? Sigam a arca. Sigam a arca, ou seja, a arca da aliança representava a presença do próprio Deus. Portanto, o que o Senhor estava dizendo ao povo e a Josué, especificamente, é que uma jornada para uma grande conquista somente é possível quando se segue a direção de Deus. Exatamente. Se Ele me instruir a caminhar, caminharei. O que me ordenar a fazer, farei. O que quiser que eu diga, direi. Se é para eu calar, ficarei em silêncio. Daí a firme resolução de Moisés diante de Deus, pouco antes dele receber a lei do Senhor, que é o texto que eu acabei de ler e vou repetir de novo. Êxodo 33:15. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos vencer a nossa inclinação natural de achar que sabemos o que é melhor para a nossa vida. Muitas situações difíceis que vivemos hoje, por exemplo, no casamento, no trabalho, na igreja, caminhando com Deus, né? Ou em outras instâncias, ocorreram porque achamos que sabíamos quais eram as escolhas certas e nos enganamos. Quem sabe você está enfrentando justamente um conflito no seu casamento, se é o teu caso. Porque pode ser que você achou, não, eu vou seguir desse jeito e não está dando certo. Então Deus quer participar do seu casamento. Deus quer participar da sua vida profissional, da sua empresa, dos seus negócios. Ele quer fazer parte. Em outras instâncias da vida, Ele quer fazer parte. Porque existem pessoas que querem Deus só para algumas áreas da vida, mas Deus quer você completo, meu querido e minha querida. Então, caminhe na direção de Deus. Hoje, nós não precisamos, é claro, de seguir uma arca, mas sim temos que seguir o quê? A voz do Espírito Santo. É isso mesmo. Precisamos seguir a voz. Naquela época, a arca representava o quê? A presença do próprio Deus. Mas hoje é o Espírito Santo falando ao nosso coração por meio de sua palavra. Amados, preste atenção que isso aqui é de suma importância para os nossos dias. O princípio eterno, nesse caso, é justamente uma palavra: obediência. Exatamente, obediência. Se a arca se movia, o povo se movia. E em nossos dias, se o Espírito Santo de Deus fala comigo, eu ouço e lhe obedeço. Tanto é que nas Escrituras, no livro de Apocalipse, né, a gente percebe ali, quando Deus fala ali com as 7 igrejas da Ásia, todas elas no final é dito para ouvir a voz, ouça o que o Espírito diz, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu, como pastor, que prego o evangelho há um bom tempo já, a gente percebe que muita gente, em busca de orientação sobre o que fazer, que decisões tomar, então é nessa hora ou nessas horas precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, pois Ele fala conosco, justamente por meio das Escrituras. Se o Espírito Santo falar com você, e é Ele que está falando, jamais Ele vai falar uma coisa que vai contradizer a sua palavra, que é a Bíblia, que é as Sagradas Escrituras, não é? Então muitos o tratam como se fosse uma força ou um poder de um super-herói da TV, agindo no meio do seu povo, não. Mas o Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo, não é um arrepio que eu sinto e que me dá poder para pronunciar, para pregar, para falar. Não. É uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se relaciona e fala. Ele fala conosco. Da mesma forma como Jesus disse aos seus discípulos, o Espírito Santo nos guia em direção à verdade. Está escrito em João 16, o verso 13. E sabemos muito bem que a nossa consciência muitas vezes não caminha na direção de Deus. Isso é verdade, pois somos humanos.
corruptos, de natureza carnal, caída. Por essa razão, meus amados, por essa razão, devemos nos ater às orientações divinas, pois no Senhor, em Deus, não há engano. É por isso que você, que crê em Jesus, deve orar todos os dias, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê direção. O Espírito Santo não apenas gera experiências emocionais durante um culto ou culto, ao contrário do que muitos pensam, ele, o Espírito Santo, está disposto a ajudá-lo em sua caminhada. O Espírito Santo vai te ajudar a conversar. Você, homem que é casado, está precisando de uma bênção no casamento, o Espírito Santo vai te ajudar para conversar com a sua esposa e você entrar num acordo, acertar o que tem que acertar. Mesma coisa você, mulher, se você é casada, né? O Espírito Santo vai te ajudar para você conversar e dialogar com o seu esposo. O Espírito Santo vai ajudar, exatamente, vai ajudar para você resolver as questões que você precisa colocar em ordem a sua casa. Então, se no momento ali da travessia do Jordão pelo povo de Israel, a presença de Deus era simbolizada pela arca. Hoje quem age no meio do povo de Deus, da sua igreja, é o Espírito Santo. A voz de Deus é a voz do Espírito. É por isso, amados, e vou repetir o que eu já falei, que nas cartas às 7 igrejas localizadas na Ásia em Apocalipse, as advertências de Deus às comunidades cristãs sempre terminam com a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7 e outros versos a mais. Então, Deus constituiu o ser humano com sensibilidade para ouvir. Eu tenho sensibilidade, você também tem, mas o pecado criou barreiras para isso. Mas as pessoas redimidas são uma prova de que Jesus restaurou esse diálogo com Deus. É isso mesmo. Nós cristãos, nós temos que entender que ouvir a voz do Espírito Santo é fundamental por meio das Escrituras para que tenhamos uma vida saudável, uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada e consigamos conquistar a tão sonhada nossa Canaã. Exatamente. Então, meu amado, para a gente concluir, para a gente orar, pare de ser guiado pela inclinação do seu próprio coração. Ore ao Espírito Santo, seja prático. Isso mesmo, seja prático. Quando o seu dia começar, como você que está começando com a gente de manhã, você que ouve pelo rádio pela manhã, não é? Faça isso. Diga: Espírito Santo, dirige meus passos. Toma a direção da minha vida. Que eu nada faça que venha contrariar a sua vontade. É isso mesmo, peça. Para a glória de Jesus, faça essa simples oração. Ele quer guiar a sua vida, dirigir os seus passos. E o nosso querido Deus, na pessoa do seu Espírito, ouvirá essa oração. As grandes conquistas, meus amados, isso mesmo, as grandes conquistas da sua vida se tornarão mais fáceis se o Espírito Santo o conduzir durante a caminhada. Clame ao Espírito Santo, ele vai falar com você. Ouça a instrução de Deus, ouça o que Deus está falando, porque Ele quer se manifestar na sua vida, dentro do seu lar, na sua família, dentro da sua empresa e onde você for. Ele quer guiar os seus passos. Que Deus te abençoe poderosamente. Que tudo que você está ouvindo agora, ou você que pôde nos ouvir durante toda a semana, eu creio que para cada dia, Deus deu para você uma palavra de direcionamento. E aproveite bem o dia. Se você está me ouvindo logo pela manhã, aproveite. Que Deus seja contigo, que Deus ilumine a tua vida e Deus te prospere em tudo que você fizer. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, ó Pai, por mais uma semana. E por hoje estamos já no 3º dia do mês de março. Abençoa o nosso dia e abençoa o nosso final de semana, Senhor. Abençoa a nossa nação, nosso querido Brasil, e tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia de cada ouvinte, Pai. Que seja uma manhã de milagres, um momento de cura, de libertação, de restauração. E se alguém que nos ouviu, que está desorientado, eu creio que a palavra de hoje, esta pessoa entendeu e o Senhor vai dirigir os passos dessa pessoa, porque ela quer que o Senhor participe da vida dela em todas as áreas.
em nome de Jesus. Abençoa os casais, abençoa os jovens, crianças, adolescentes, a família querida, Pai. Protegei a todos e abençoa também a vida econômica, a vida financeira de todos os ouvintes e daqueles que têm colaborado com o nosso ministério, ou aqueles que vão se levantar hoje. Estamos pedindo, Pai, que o Senhor levante 153 pessoas que vão semear no nosso ministério ainda hoje, ainda por esses dias. Libera uma unção de grande prosperidade financeira para aqueles que têm o coração generoso para semear no nosso ministério. Abençoa, prospera e fortaleça a fé de todos, Pai. Muito obrigado por mais um momento de fé. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.